A tecnologia ela não é um setor, ela é transversal. Sim. Ela está em todas as vocações. Você não precisa abandonar a sua vocação para você trabalhar a tecnologia. Está começando mais um Inovatum, seu podcast de inovação. Hoje a gente está aqui com o Guilherme Naves. Tem uma história muito legal de empreendedorismo e inovação. Guilherme, seja muito bem-vindo. Gente, primeiro, obrigado aí pela oportunidade. É sempre bom, né, participar desses podcasts que levam essa discussão para dentro da cabeça das pessoas, né? Muitas vezes a gente tem uma intenção de entrar no mercado, de querer entender alguma coisa, e o canal de podcast, eu acho que ele traz exatamente isso, aquela oportunidade de você ir a fundo em assuntos. Eu acho tudo isso muito, muito bom, muito bonito, muito útil. Bom, eu sou o Guilherme Naves, eu sou fundador e CEO da Hope Tech e também líder de relação com as startups da Anjos do Brasil em Minas Gerais. A Hope Tech é um programa de impacto social que transforma comunidades e pequenos municípios em polos de tecnologia e referência de mão de obra tech. E a Anjos do Brasil é uma das maiores redes, né, de investidores anjos do nosso país, e a gente conseguiu trazer para Belo Horizonte, né, uma sede, um núcleo, para representar, né, esses investidores aqui no nosso estado e conseguir aproximar as nossas soluções de tecnologia com os investidores, não só investidores aqui de Minas Gerais, mas os investidores de todo o país. Então, hoje eu estou à frente desses dois projetos e estou aí à disposição. São projetos muito legais. Pelo pouco que a gente compreendeu aqui, tem um impacto mais do que econômico, mas social também, né? Isso é inovação essência, em pura, né? Aproveitando o gancho, o que é inovação para você, Guilherme? Tem dois tipos de inovação. Tem a disruptiva e a incremental. Sim. Né? A disruptiva é aquela que você consegue alterar todo o mercado, todo um modelo de como as pessoas se comportam diante de um setor, de um mercado. Né? É o caso aí de um Netflix, é um caso aí de um Spotify. As pessoas consumiam, o produto é o mesmo, mas as pessoas consumiam aquilo de outra forma. Hoje, para você acessar um filme, você usa um caminho totalmente diferente do que há 10 anos atrás. Né? Isso é a inovação disruptiva. E a inovação incremental é aquela inovação que você não altera o mercado, mas você facilita e muda o processo daquele mercado. É uma máquina, é uma inteligência artificial que entra num setor ali e consegue resolver um problema, como a gente estava falando, né, de entender um documento, encontrar riscos dentro de um documento jurídico. Enfim, são ferramentas que nos ajudam a trabalhar, mas que não alteram o mercado. Então, inovar para mim, tecnicamente falando, são essas duas coisas. Mas, falando de uma forma mais teórica, inovar, para mim, é evolução humana. O mundo ele é uma inovação. Tudo que você olha é inovação. Ele se transforma o tempo todo na natureza, inovando ali. Para mim, eu costumo dizer que a maior tecnologia que existe no mundo é a natureza. Uhum. Nós estamos longe de chegar perto de uma construção orgânica da raiz, né? do zero. Sim. Né? Pensa que vai fazer um software do zero, igual a gente estava falando. Faça um material orgânico do zero, diferente dos que existem. Essa é a maior tecnologia, e tanto a inteligência artificial, tanto qualquer outra coisa que a gente possa pensar, é menor do que o que existe na natureza. Né? E a gente fica ali buscando chegar perto daquilo. Chegar na perfeição, porque aquilo é tudo perfeito. Né? O ciclo é todo perfeito, funciona tudo perfeitamente bem. Existe um método, né, uma teoria, né, que é a biomimética, não sei se vocês conhecem, que é muito interessante, que é você
pegar alguma coisa orgânica, uma árvore, você vai montar uma empresa, ou vai fazer um projeto. Você estuda como uma árvore funciona, entende como que ela recupera suas forças, como que ela liga suas arestas em outras árvores, né? Ou em outras empresas, em outros projetos, como que aquela energia volta para ela. E se você trabalha a sua estruturação em cima de um projeto orgânico, você tem a chance de ter uma estrutura bem mais interessante do que a gente fazia nos nossos organogramas retos e quadrados, né? Então, a biomimética é uma coisa que, para mim, por si só, é inovação. É você buscar uma evolução humana, uma evolução do mundo para o bem, trazendo soluções que são inteligentes, que são sustentáveis, que façam sentido para todos que estão em volta daquela solução. Tá? É interessante porque a gente sempre liga a inovação à tecnologia ou a coisas muito disruptivas, né? Pelo que eu compreendo do que você trouxe, você tem uma visão mais de tornar a vida das pessoas melhores, né? Transformar a vida das pessoas que estão envolvidas naquele processo melhor. Não é só dependente de tecnologia ou de ferramentas. A tecnologia ela é mudança. Se você está mudando, criando algo novo que não existe para melhorar a vida das pessoas ou para melhorar o mundo, você está inovando. E eu acho que, na verdade, qualquer trabalho, qualquer setor, qualquer coisa que existe, só vale a pena se for para a gente contribuir. Eu acho que hoje a gente vive uma crise de saúde muito grande, né? Que é a saúde mental, tanto nas gerações mais novas quanto nas nossas gerações aqui. Antigamente era um pouco menos esse problema. E eu acredito muito que esse problema acontece porque as pessoas perderam o senso de propósito. Elas não sabem o que elas estão fazendo aqui. Antes isso era um pouco mais certo, era um pouco mais... não tinham tantas linhas de pensamento, não tinha tantos questionamentos, e a partir do momento que se tem tanto questionamento, a gente se questiona o outro, questiona o mundo, questiona a religião das pessoas, questiona as opiniões das pessoas, e você acaba se perdendo e não sabe para onde você quer ir. E se você estiver trabalhando, ou esforçando, acordando todo dia para fazer alguma coisa sem entender qual é o sentido daquilo, você vai ter um problema de saúde mental. E você não vai conseguir levantar da cama para fazer aquilo. Porque os problemas vão chegar, eles são normais. Eles chegam, eles existem para todo mundo. Mas para você levantar da cama em cima de um problema grave, de uma situação difícil que você está vivendo, você tem que ter um propósito, senão você não consegue, né? E então inovar eu acho que tem a ver com isso. Tudo que a gente faz tem que ter um propósito, tem que ter uma lógica. Quando a gente fala de startup, né, ela sempre nasce de um problema. Por quê? Porque você só consegue fazer qualquer troca se você estiver resolvendo um problema de alguém. Essa é a natureza. A natureza resolve problemas o tempo todo, uma da outra. A folha cai, vira adubo para o outro conseguir crescer. A troca é essa. Se você não resolve o problema, você não consegue fazer trocas e não consegue sobreviver no meio de tanta informação. Então, verdade. Para mim, inovação ela tem a ver com isso, em trazer soluções que resolvam os problemas humanos, as nossas crises, as nossas dificuldades, os nossos dramas. Para mim, tudo tem a ver com isso. Legal. Aproveitando aí esse gancho, né, que eu quero chegar nele, mas eu queria passar por um outro tema que é antecessor. Esse universo, né, que é envolto na inovação, vamos dizer, você falou de startup, então a gente tem um processo de investidores, você tem pessoas desenvolvendo ideias, e você trabalhou dentro desse ambiente, está inserido nesse ambiente. Eu queria explicar um pouco para a nossa audiência. A gente tem pessoas que têm boas ideias, pessoas que estão querendo entrar no mercado, pessoas que se envolvem com isso porque tem um sonho, e é um ambiente muito dinâmico. A gente buscou fundos de investimento há 10 anos atrás, eu acredito que hoje o modelo esteja completamente diferente. Fala um pouquinho para a gente, conta
dessa experiência que você teve nesse processo e as duas experiências atuais, como que esse mundo funciona nesses dois ambientes? É legal isso que você falou, porque eu passei exatamente por esse problema. Porque antes, cara, você tinha uma grande ideia, você tinha um PowerPoint bem estruturado, com um problema bem definido, com um business plan bem estruturado. Você sentava olho a olho com o investidor, comprava o coração daquela pessoa, ele comprava o seu. Hoje não é mais assim. Hoje existem tantos investidores, tantas frentes e se estruturaram, criaram também os seus métodos. Então, para você conseguir sentar à frente de um investidor, provavelmente não vai ser vai ser uma rodada, né? São as famosas rodadas. Você já tem que ter passado por um processo, tem toda uma tese, tem todo um esquema para você conseguir chegar e olhar olho no olho, né? Então, isso realmente mudou. E mesmo quando você tem a oportunidade de sentar à frente de um investidor, dificilmente ele será tocado de forma mais emocional. Ele já sabe os riscos, onde estão os riscos, o que ele te pergunta para saber se aquilo ali vai dar certo ou não. De certa forma, isso até é sustentável, né? Mas muitas vezes isso acaba trazendo um universo diferente do que era, né? Então, para você conseguir o investimento hoje, né, falando para alguém que está começando com uma ideia, existe um padrão, existe uma escadinha que se você jogar no Google aí qual é a tese de investimento de uma startup, você vai ver. Tem que iniciar ali com um investimento, né, que é o Family Capital, que é um investimento próprio, ou de alguém próximo, ou de uma pessoa que quer entrar com você para desenvolver um MVP, né? E aí você vai seguindo essas escadas. Conseguiu o MVP, sua empresa valorizou, você consegue vender mais um pedacinho dela. Produtificou, você vai conseguir vender mais um pedacinho. Escalou, e por aí vai, né? E isso é muito bem estruturado, os investidores já têm os seus perfis, eles já sabem em que fase que eles querem investir, né? Tem gente que gosta de investir mais no início porque é muito mais barato, né? E se ele tiver o olhar, a técnica de identificar se aquilo vai dar certo ou não, ele compra barato e vai ganhar muito lá na frente. Existem outros que são mais conservadores, né? Engraçado falar de conservadorismo dentro do mercado de inovação, mas eles são mais conservadores, gostam de investir mais lá na frente, depois que aquilo já tem faturamento, que já está rodando e está precisando mais de expansão. Então, eu acho que esse universo do investimento da startup, ele passa muito por isso. Ele está muito técnico, pouco emotivo, Mais mais técnico. técnico. E indo nessa linha, né? Porque aí a gente vai elaborando essa ideia. A sua experiência com o jovem, o cara que está ali, tem uma facilidade para o setor de tecnologia, se interessou. Como é que você tem visto nos contatos que você faz a reação dessas pessoas? Hoje, eles preferem buscar um modelo tradicional, de fazer um treinamento, procurar um local para trabalhar e desenvolver uma carreira, ou eu tenho uma ideia, eu vou buscar um financiamento e vou empreender nessa minha ideia. Como é que é o perfil do jovem brasileiro dos quais você tem se relacionado? Para que linha que eles estão seguindo? Ou nenhuma das duas que eu falei aqui? Não, porque essas duas linhas que você está falando de uma forma mais psicológica, vamos dizer assim, ela é o seguinte: nós temos dois tipos de pessoas. As pessoas que são incerteza e as que são certeza. Né? Quem é certeza, ele gosta daquela coisa mais... Ele é mais conservador, ele quer seguir um caminho que ele não se arrisque tanto. E o que é incerteza é aquele cara que não se importa de se arriscar. Geralmente, quem é mais certeza é aquele cara que vira um carreirista. É o tipo de pessoa que quer entrar num trabalho, crescendo ali no trabalho, ou mudando de trabalho, que é um pouco o perfil, que eu vou entrar daqui a pouco. E o incerteza é o cara que quer empreender. Esses dois tipos de pessoas existem, né? E não estou aqui para julgar qual que é melhor, qual que é o pior. Eu acho que eu, por exemplo, nunca consegui ficar dentro de uma empresa.
Eu sempre, dentro da empresa, eu quero criar outras coisas lá dentro. A mente criativa, ela vem de dentro de você. Então, isso é incerteza, isso é empreender. Né? E aquela pessoa que já não se importa tanto, ele gosta mais de ficar reto ali, receber uma demanda e receber o seu dinheiro no final do mês. E ele vai se desenvolvendo, vai ficando tão bom naquilo que ele vai crescendo. Né? Então, são esses dois tipos de perfis. Mas no perfil do jovem hoje, o que me chama muita atenção tem a ver com o que eu acabei de falar, que é a falta de entendimento do papel dele dentro do mercado e do mundo. Eles estão carentes desse tipo de informação. Não sei onde está esse problema. Para mim tem a ver com rede social, com muita informação fragmentada o tempo todo. Hoje você entra no Instagram aqui, tem um menino de 16 anos de idade andando numa Ferrari com apartamento em Dubai, falando que se você comprar o curso dele, você vai ter isso. É difícil você... Pô, nós somos experientes, mas você já imaginou você é uma pessoa que não é experiente vendo um anúncio daquele? Você vai querer, você vai entrar, você vai acreditar que é possível aquilo. E se você não conquista, você se frustra. E é difícil competir, né, com um discurso tão sedutor, né? Você vai chegar e falar, olha, vai dar trabalho, você vai ter que estudar, você vai ter que fazer certificações, você vai cometer erros, tem tropeços aí no meio do caminho, e você está competindo com uma pessoa que fala, não, compra o meu curso, olha como é que eu tô rico. Olha o tanto que eu conquistei em meses. Custa R$98. R$98. E tem uma coisa, o jovem neurocientificamente falando, ele se identifica mais com o jovem. Sim. Então chega a gente. Chega um cara igual eu, de cabelo branco, né? E fala assim, não, esse cara tá ultrapassado. Esse cara não sabe nada. Olha, a vida vai ser um pouco mais difícil do que comprar um curso. Chegar, ter uma Ferrari e ter uma casa, um apartamento em Dubai vai te custar muito mais do que só o que um cara pode passar num curso de R$100. Ele não se identifica com você. Tem uma outra pessoa que está mais ou menos na mesma fase que ele, que está falando, não, é fácil sim. Se eu conseguir, você consegue. Mas isso que a gente está mencionando, eu fico sempre com medo de fazer análise dentro de uma bolha. Eu não sei se isso é uma percepção só nossa, ou se você tem visto isso também no mercado como uma realidade. Então, acho que a ideia nossa de até montar um podcast, se a gente consegue levar uma mensagem sem cobrar curso, né? Ninguém aqui tem intenção de vender curso ou de monetizar com um canal, mas é um negócio interessante quando a gente vai adquirindo experiência e passa por uma série de processos. Como é que às vezes você tentar entregar essa experiência para um terceiro é tão difícil? Eu sinto muita falta de, no meu início de carreira de empreendedor, ter tido a figura de uma pessoa que fosse um mentor, uma mentoria. Sim. Eu teria evitado muito prejuízo, muita dor de cabeça, muito problema. E muitas das vezes em que a gente oferece esse tipo de trabalho, a gente quer fazer uma coparticipação. Você mencionou, por exemplo, o modelo tradicional de contratação. A gente tem visto no mundo, a gente participa de eventos até fora do Brasil, um modelo muito de parcerias. Então, ao invés da gente, por exemplo, desenvolver um produto interno novo e contratar o time de desenvolvimento e construir o produto do zero, muitas vezes a gente procura uma empresa, uma startup, uma empresa que está iniciando, e a gente faz um trabalho em conjunto. A gente acelera o processo e uma ação a 4 mãos, ela costuma dar resultado muito mais rápido. Perdão. E essa mensagem, você acha que o jovem está disposto a ouvir? A gente consegue falar isso com eles ou nós já estamos ultrapassados e não... Eu acho que sim. Por exemplo, na Hope, nós acabamos de formar a turma 2024 em Bueno Brandão, no sul de Minas. Uma cidade de 10 mil habitantes. A gente tem a expectativa que em 10 anos a gente tenha subido cerca de 89% a renda familiar da cidade. Desculpa, qual que é a cidade? Bueno Brandão, no sul de Minas. O que isso significa? Quando você olha para o jovem que está dentro de uma bolha, que vem trazendo ele, leva ele para o mercado da forma tradicional,
você coloca nele toda uma cultura atual sobre o que é o mercado de tecnologia, como ele deve se comportar. Ele fica 4 anos, ou seja, ele está numa grade de 4 anos atrás, que não está atualizada. Ele vai chegar no mercado com uma grade de 4 anos atrás. Isso, para mim, já é um grande problema da educação, um desafio da educação em geral. E ele passa por esse processo e ganha uma cultura durante esses 4 anos. Que é a cultura, se ganha dinheiro é desse jeito, vai ser daquela forma, é assim, é assado. E quem está conversando com ele ali, como você falou, o professor falar não significa nada. As conversas do corredor que significam, eles vão construindo ali a cultura, em qualquer espaço. Quando a gente pega um grupo e faz uma formação técnica e pessoal e emocional fora desse ambiente, com foco em aprendizado rápido, eficiente, de trabalho, eles aprendem a desenvolver em cima de um projeto que se entrega para a prefeitura da cidade. Legal. Então, no final, tem entrega. Toda semana, um é o líder. Então, ele já experimenta o que é essa liderança. Quem tem que entregar o trabalho de todo mundo para professor é uma pessoa só. É ele que responde pelo grupo. Se um não conseguir entregar, ele é o responsável. Então, ele tem que aprender a motivar as pessoas, a mostrar para as pessoas que eles precisam trabalhar em grupo. Então, você faz um processo, é uma experiência, não é um curso. E enquanto a gente olhar para a educação pensando em curso, em injetar informação na cabeça da pessoa, para que depois ela use essa informação, nós estaremos errando daqui para frente. Isso já funcionou, hoje não funciona mais. Quanto mais experiência a gente entregar durante o processo de profissionalização de uma pessoa, mais certo aquilo vai dar e menos cultura inútil ela vai ter. Porque a cultura do corredor da faculdade são falácias, são achismos, tem ego, tem a pessoa querendo se mostrar ali, ela tem muita coisa envolvida ali. Agora, se você pega esses 4 anos de faculdade, transforma isso em muito enxuto, prático, em cima do que está acontecendo hoje, isso vai ser mais eficiente. Mas qual que é o problema do cara? Hoje, existe um dado que é muito interessante. 85% das pessoas que começam um curso de tecnologia gratuita EAD no Brasil desistem. Eu não sabia que era esse volume, 85%. É o número de desistência dos cursos de EAD no Brasil. Aí a gente vê, não vou falar nomes aqui, mas marcas e governos, estou distribuindo 20 mil bolsas de programação. Aí a marca sai no jornal com esse número. Eles estão comprometidos com o número educacional. Não com resultado. Que é um indicador. Que é bonito, que é legal, que as pessoas olham que, pô, massa. Mas o que que isso gerou? Eles estão fazendo isso em busca de economia, de crescimento econômico, para atingir as classes mais baixas. Eles foram empregados? Quantos foram? Desse restinho que sobrou, que formou, quantos estão empregados de fato? Porque ele não conhece o tio que é dono de não sei o quê, o amigo que trabalha em tal lugar, eles não têm esses acessos. Eles foram para o mercado. Então, a grande diferença de um programa, que é o que a gente tem feito e que vocês me falaram que fazem também aqui, formação, o programa de formação ele tem que tratar disso tudo. Ele tem que fazer o cara conseguir ir até o fim, ele tem que gerar motivação, fortalecimento emocional, entendimento do que é o trabalho, do que é o propósito. Essa pessoa precisa entender o que ele quer da vida dele. Você que falou, né? Eu queria ter um mentor. Eles precisam desses mentores nesse momento. É aquela coisa que a gente fala quando a gente está mentorando uma startup. Eu vou diminuir a sua curva de aprendizado. Nós temos que diminuir a curva de aprendizado sobre a vida para essas pessoas.
O técnico, gente, você entra no YouTube lá, você aprende a codar. Sim, a informação está disponível. Né? Bicho, isso aí é o de menos. Se você aprender a programar... É interessante essa sua colocação. Quando nós iniciamos esse processo, a gente ficava numa posição desconfortável por ter interesse envolvido e você está ali tentando formar a pessoa, não tecnicamente. Eu estou entrando na questão mais de forma de agir, forma de abordar, forma de lidar com a administração de frustração. Toda essa gestão da pessoa, nós achávamos no início que isso não seria uma tarefa inerente ao local que a pessoa trabalha. Por óbvio interesse econômico, ficaria assim, a pessoa teria alguma resistência, olha, ele está falando isso porque ele tem interesse, mas a gente tem percebido que isso é fundamental. Esse senso de propósito, entender, buscar a cultura da pessoa passa realmente a ser muito mais importante do que a carga técnica que ela traz com ela. Porque essa carga técnica, por exemplo, no nosso setor de tecnologia, ela vai ficando obsoleta. Aquilo que você estudou, um programador .NET há uns anos atrás, a gente estava fazendo seleção. Hoje, qualquer programador que saiba .NET é considerado sênior, porque estou falando de 3, 4 anos, 5 anos já é sênior. Uma coisa que o Guilherme falou que é verdade, sim, na faculdade você está sempre 4 anos atrás. E 4 anos falando de tecnologia, você está falando de meio século. Em 4 anos, a gente falou isso aqui ontem, o que a gente fazia o ano passado já é diferente do que a gente está fazendo este ano. Totalmente. Então, assim, as coisas têm mudado cada vez mais rápido. Não é uma coisa só de estar mudando. Quando se tinha uma ideia há um tempo atrás, né? Vamos dizer assim, na época dos nossos pais, surgia-se uma ideia. Olha, pode ser que aconteça isso aqui. Demorava 20, 30, 40 anos para aquilo virar uma realidade. Hoje, aparece uma ideia, em 2 anos aquilo está na sua mesa. Sim. Uma pergunta, você mencionou 85, esse número me marcou. Existe estudo, sabe-se o porquê? Assim, o que aconteceu? A seleção foi feita de forma incorreta? Por que esse volume absurdo? Isso é um trabalho jogado no lixo. Saúde emocional. Saúde emocional? Como assim? O que... Cara, o que a Hope fez foi exatamente ir lá conversar com as classes mais baixas para entender por que eles resistem. O nosso programa, ele é um programa que o grande diferencial dele é conseguir reduzir isso. A gente reduziu de 85 para 18, 15, 18. 100% de término é impossível, mas a gente precisa... Isso a gente tem 2 anos de operação, a gente vai reduzir isso mais. Sim. E a gente usa técnicas de UX para fazer isso. A gente eleva o emocional da pessoa lá em cima. A gente abre o curso com palestras de pessoas importantes. Eles já se sentem assim, cara, tem esse programa tem contatos. Entram pessoas de grandes empresas, eu não vou ficar aqui falando nome, mas entram pessoas de grandes empresas, conhecidas de todo mundo, líderes, entram no grupo com eles, conversam com eles, eles pegam contato desse cara, eles ficam amigos. A gente entrega para ele uma realidade que ele não tem. E aí ele fala, pô, beleza, vamos lá. Só que no meio do caminho, o que vai acontecer? Vão acontecer diversidades. As adversidades que fazem a gente desistir. Alguém da família vai ficar doente, ele vai passar por um problema, vai ter uma violência dentro da família, vai ter alguém que vai morrer, ele pode entrar em algum choque emocional, se é aquilo mesmo que ele quer. Ele pode ficar desmotivado por alguma coisa que alguém falou com ele. São coisas emocionais. No final das contas, é sempre se você está forte ou se você está frágil. E o que a gente fez foi criar linhas para quebrar essas barreiras. Né? Então a gente tem a linha, a gente chama de método PAR. É o proativo, o ativo e o reativo. A gente tem a linha proativa, que são as ações que evitam desistências. Que a gente faz para esse cara nem pensar em desistir. Tem a linha ativa, que é a linha que garante empregabilidade. São todas as ações que eu entrego para garantir empregabilidade. Então não é um curso da Hope. São alguns cursos da Hope, algumas palestras, alguns workshops
cursos de outro, tem curso do Google, tem curso da Qualifica, tem curso da Exame Academy, a gente traz um monte de certificação que eu sei que o empregador quer ver. Inclusive certificações emocionais e de soft skills. Então, tem um módulo inteiro de soft skills ali que entra com tudo isso, depois vem os técnicos. E eles já estão fortão lá para chegar até o fim. E ainda tem o R, que são as reativas. Que mesmo se tudo isso que a gente está fazendo não deu certo, ele ficou muito doente, ficou 2 semanas sem conseguir ir na aula, houve um problema familiar grave, uma violência familiar que é comum nessa classe, a gente vem com psicólogo, a gente vem com telemedicina, a gente vem com aula de reforço, a gente resgata esse cara e fala assim, cara, você tem que voltar. Eu sei que você está passando por um problema. Eu passo por problema, você passa, todo mundo passa. Passa. E é difícil, viver é difícil. Se você não voltar, cara, você vai perder a chance de pelo menos amenizar as dores que você sente quando você tem um problema. Então não importa o que você está passando, volta. Então são vários os casos que a gente consegue resgatar os meninos, e eles voltam e concluem. Tem um caso interessante que eu gosto de contar, que é o seguinte. Teve uma menina que era muito boa aluna, e ela entrou em contato com a gente e falou assim, Guilherme, eu quero sair. Foi uma das primeiras alunas nossas. Mas por quê? Porque eu comecei a trabalhar numa creche, estou cuidando de um menino autista, e eu decidi que esse é o meu propósito. A gente falava já muito de propósito para ela, ela enxergou naquilo. Eu descobri que esse é o meu propósito e eu quero viver disso e eu quero me dedicar mais para isso. É uma ONG, eu quero gastar meu tempo lá. Eu não vou querer mexer com tecnologia. Aí poxa, como é que eu vou virar isso aí agora, né? Porque o propósito bonito, ela tá trazendo uma questão que eu ensinei para ela. E ela não está desistindo do nada. Não né? é uma questão emocional, ela decidiu. Ela mudou a direção. Ela mudou a direção. Aí, cara, eu voltei para casa e falei assim, essa aí não vai ter jeito. Porque eu não tenho como falar com ela para ela desistir dessa linha se ela se encontrou tão bem ali. Mas aí eu tive uma ideia. Eu liguei para um amigo meu que tinha um aplicativo que ajudava famílias com filhos autistas. Aí eu falei, pô, pode ser alguma coisa dele. Liguei pro Marcos. Cara, conversa com uma aluna minha. Não quero que você convença nada, só conta o que a Jade faz. Os resultados dela e tal, parará. Ele ligou, conversou com ela, dia seguinte ela me ligou, tô dentro. Legal. Porque o que acontece, cara? A tecnologia ela não é um setor. Ela é transversal. Sim. Ela está em todas as vocações. Você não precisa abandonar a sua vocação para você trabalhar a tecnologia. O que eu estou querendo dizer? Você gosta de saúde. Você gosta de salvar a vida. Esse é seu dom. Você não precisa ser médico para fazer isso. Você já imaginou uma enfermeira que sabe UX designer e programar? A potência que essa pessoa tem? Porque a questão é muito o tempo que você está trabalhando na sua vocação. Se você não usa tecnologia, voltando aqui, vamos supor que você é um advogado. Você gosta de advogar. Aquilo ali te dá prazer, é a sua vocação. Se você não usa tecnologia e advoga, você está trabalhando no passado da sua vocação. Você vai ficar para trás ali. E tem gente que vai e numa boa, às vezes o cara fica até menos ansioso. Faz sentido se você entende aquilo ali desse jeito. Se você usa a tecnologia que estão disponíveis para o seu mercado, para a sua vocação, no caso aqui jurídico, você está no presente da sua vocação. Você está ali, tudo bem. Eu sei advogar, uso as tecnologias, sai uma IA nova ali, eu pesquiso, vejo o que é. Tem um software que me ajuda aqui no escritório, eu uso. Agora, se você é um advogado e está desenvolvendo,
você está trabalhando no futuro da sua vocação. Então você não tem que abandonar a sua vocação. Você pode ser músico, você pode ser advogado, você pode gostar de saúde, educação, agro, sustentabilidade, florestas. Você pode ser biólogo, o que você quiser. Se você tiver uma formação e entrar no mercado de tecnologia, você vai ter uma linha de trabalho que você vai atuar no futuro daquela sua vocação. Se é esse o seu desejo, você tem que ir para a tecnologia. Vai fazer um curso de UX designer, vai aprender a programar, mergulha nas inteligências artificiais, vai para esse lado. Se você é visionário, se você gosta disso, você tem que ir nessa linha. Sim. Né? Então, é isso que a gente mostra para os nossos alunos. Você não precisa abandonar. Teve um agora na formatura que veio falar comigo e disse, cara, eu sou doido para ter uma agrofloresta. E estou fazendo o curso aqui da roupa. Ele acabou de formar. Eu falei, cara, que legal, cara. A tecnologia pode... Nossa senhora, cara. Um programador com essa vocação, você tem tudo para dar muita coisa boa pro mundo, cara. E eu vou te dar... Aí ele começou a falar de um cara lá, de um australiano, que é o Papa lá e tal. Assim, então, é esse cara aqui, ó. Mostrei para ele no meu telefone. Esse cara aqui ele esteve na fazenda, na agrofloresta de um amigo meu, vou botar você em contato com ele. No dia seguinte eles estavam conversando. E ele já está indo lá visitar e tal, não sei o quê. Então, assim, pô, você tem uma agrofloresta e vê um jovem falando que fez um curso de UX, uma transformação para a tecnologia e que é apaixonado com a agrofloresta, você vai olhar para aqui, cara, isso aqui é uma raridade. Sim. Né? Então, eu costumo dizer isso. A sua vocação, cara, é o seu coração, o seu amor, é o seu grande negócio. Eu acho interessante essa questão da pessoa entender também qual que é, o que ela gosta de fazer e acoplar isso com tecnologia, porque eu acho que um dos gaps que eu acho que do mundo da tecnologia hoje, das pessoas técnicas, é sair um pouco só da tecnologia e entender mais dos negócios e das pessoas, para poder propor soluções que façam mais sentido, não só tecnologicamente, mas para aquelas pessoas. Às vezes a tecnologia para resolver um problema é até simples. O difícil é entender o problema. Não, e é o grande problema, voltando no início da sua pergunta, é o grande problema do comportamento do perfil do jovem no mercado. Ele não para pensar, pô, gosto da área de saúde, cara. Aí ele caiu numa empresa de telemedicina. Opa, tô onde eu queria. Aí vem um outro cara lá da educação, oferece mais R$200 para ele, ele não parou para pensar naquilo, e ele vai. E ele saiu de onde estava a vocação dele. Eu uso uma boa observação para esse modelo. É interessante quando você tem uma progressão de carreira em que a experiência anterior te ajuda na experiência futura. Só que o que eu vejo acontecer com alguns jovens é que eles apertam um botão de reset. Então ele joga fora, ele dá um reboot, né? Ele começa um processo todo de novo. Então ele entra numa área nova, que não tem, às vezes, vínculo nenhum com a área anterior, começa um processo de adquirir aprendizado, e em qualquer área, mas isso é uma coisa que a gente deixa de recado, qualquer área que a pessoa for trabalhar, ela começa sabendo muito pouco. Quando ela identifica que o buraco é mais embaixo, que o volume de informações que é muito mais complexo, é o momento em que algumas pessoas se frustram, falam, vai me dar muito mais trabalho desenvolver nessa área, é a síndrome do impostor, né? Você começa a estudar, acha que sabe muito pouco, no início você acha que sabe muito, isso acontece em qualquer área. Eu vejo que a pessoa que aperta o reset o tempo todo, ela vai repetir esse ciclo, então ela vai apertar o reset, vai trocar de área, me encontrei, aí ele começa a estudar e fala, nossa, vai me dar trabalho, eu vou sair dessa área e vou para outra. Talvez um processo desse gere frustração, gere uma insegurança. Eu entendo que a pessoa está num ambiente que ela não está gostando, ela vai para outro, mas sendo uma área correlata, ela amplifica a carreira dela, que ela leva aquela experiência, ele já está no segundo degrau, passa para o terceiro degrau e vai evoluindo, tem uma rampa de crescimento profissional. E talvez seja esse, né, um dos problemas que gere tanta frustração nos jovens. Você também pensa assim, não? Penso assim. Eu vou tentar traduzir, ver se eu entendi bem o que você disse. Porque
eu acho que está faltando, não só no jovem, mas na nossa geração também, e não é fácil entender isso que eu vou dizer. Mas é o seguinte: qualquer evolução que você queira fazer na sua vida, em qualquer área, no seu casamento, nas suas amizades, no trabalho, no seu financeiro, no seu lado emocional, tudo que você quer melhorar vai ter uma super resistência, cara. Não é fácil melhorar. É sempre difícil. Se você quer sair do salário de 2.000 para o de 4, vai ser difícil. Do de 4 para o 6, vai ser difícil. E assim vai. Se você quer ser um pai melhor, você vai ter que abrir mão de coisas. Se você quer ser um marido melhor, você vai ter que abrir mão. Se você quer ter um cargo melhor, você vai ter que abrir mão. A gente só sobe de nível quando a gente sofre de verdade. E a vida nos ensina isso. Cara, eu arrisco a dizer que não é uma certeza, mas eu tenho uma convicção de que todas as pessoas que você encontra, tirando os herdeiros, vamos dizer assim, mas que tiveram sucesso na vida, cara, passaram por algum momento muito difícil. Sim, eu concordo plenamente. Porque é ali que você só aprende sofrendo, cara. Por isso que eu acho que o sistema educacional deveria mudar, sair da aula e ir para a experiência. Porque a experiência te faz experimentar, te faz sofrer, te faz ficar tenso, te faz querer, te faz levar para outro nível, te tira daqui e leva para lá. Então, quando você fala, né, quando você coloca essa questão do programador que chega ali, na hora que ele muda de emprego, ele dá um risado, ele não tá sofrendo. Se você não sofre, você não quer. A gente acha ruim sofrer, mas sofrer é uma faculdade. Esse momento que a pessoa que está assistindo fala assim: Ih, não, eu vou lá voltar para o outro que vende o curso, eu vou pagar R$98 aquele curso, que é muito mais fácil. As pessoas estão falando, mas É isso que ia falar no agora. final ele vai sofrer também. Mas só vai atrasar. Mas eu falei isso com um sobrinho meu outro dia. A gente estava diante de um problema lá para resolver, dando trabalho, ele sofrendo para resolver o problema. Eu falei, olha, esse sofrimento, assim, tem gente que acha que você tem que entregar facilidades para a pessoa. A pessoa está tendo obstáculo, você vai lá e ajuda a pessoa. E tem outro grupo que gosta de entregar dificuldades, porque a pessoa cresce na hora que ela vence o obstáculo. Eu sou desse perfil, eu sou muito criticado por isso. Mas eu falo, ó, o jogo de videogame que alguns jogam, a pessoa gosta do jogo e ela fica ali horas, 10 horas jogando, porque tem uma fase difícil para passar e ela tem um prazer em vencer o obstáculo. Exato. Aí me falaram outro dia, falaram, Roger, você tá por fora, tem jogo aí que ele é fácil, a pessoa fica jogando porque é muito fácil. Eu falei, tudo bem, mas a gente já está dividindo grupos de pessoas. Mas eu vejo que vencer o obstáculo, a gente conta isso aqui, né? Quando a gente termina um projeto complexo, quando a gente faz a entrega, que o time às vezes está exaurido, né? O processo foi desgastante, mas eu viro para o time e falo assim, mas deu prazer, não foi? Tá todo mundo aqui feliz. É aquela mentalidade que eu falo do engenheiro, de que você vê a obra pronta, você vê o resultado do seu trabalho. E isso é o que eu, para competir com o outro lá que está falando que vai te vender o curso de R$98, existe um grupo de pessoas que na hora que ela termina o trabalho e olha para aquilo que ela fez, ela tem prazer. Ela fala assim, cara, eu que fiz. Deu certo, o software está sendo usado, o meu programa ali funcionou, o que eu configurei está dando certo. Então, esse perfil, se a pessoa tem esse perfil, se ela gosta do videogame mais difícil, se ela gosta de vencer obstáculo, eu acho assim, vem para o setor de tecnologia. Uma pergunta que eu ia te fazer sobre isso, quando você falou do perfil, que foi muito interessante, eu imaginei que os 85% estivessem relacionados à baixa qualidade do ensino de base. O ensino de base afeta ou não afeta esse processo de formação? A qualidade do ensino? Claro que afeta. Afeta na capacidade que ele vai ter de trabalhar.
né? O que acontece quando eu falo do emocional, é óbvio que se você tem um curso bom, um professor bom, isso tudo eu tô falando de emocional. É menos chances do cara desistir. Você tem uma aula monótona, chata, que o cara fica lendo um texto na sua frente, você desiste com mais facilidade. Esse fator é claro que ele tem ali, mas o que a gente percebe, e eu estou falando do número em geral, independente se o curso é bom ou se é ruim, esse número ele é real. Se você jogar no Google, você vai ver esse número escrito. Então, a qualidade do curso que é possível resolver o problema. É exatamente com a qualidade do Mas quando curso. vocês estão trabalhando com alunos que vêm com ensino base de baixa qualidade, vocês complementam, vocês sugerem ao aluno complementar por conta própria, Sim, ele entra no tem que YouTube e estuda. tem que estudar. Ó, você tem que melhorar a sua matemática, porque se você Tem quer que trabalhar com estudar. programação... O que a gente faz, a nossa seleção, vamos supor que chega um investidor nosso, fala assim, ó, nós vamos fazer 30 bolsas em tal lugar. Você tem um monte de gente naquele lugar. A gente faz um cálculo, geralmente a gente está falando de cidades pequenas, de comunidades pequenas. A gente faz um cálculo de quantas pessoas que aquela região consegue fornecer para um programa desse. E quanto que esse número vai impactar economicamente aquela região. E a ideia, por exemplo, Bueno Brandão, 10 mil habitantes. A ideia é a gente formar lá, consegue nos oferecer 90 por ano. A gente está fazendo 30 e queremos ampliar para esse ano já para 90. Esse número vai gerar um impacto econômico da cidade em 2 anos, em 5 o outro, em 10 o outro. Se a gente crescer essa régua, né? Se eu abro um programa ali, coloco 30 pessoas e 25 desistem, esse número de impacto vai reduzir. Então, o meu indicador é quantos formam. Não é quantas bolsas, é quantos formam. Eu preciso conseguir trazer soluções para que isso aconteça. Então, desde a seleção até a conexão que a gente faz também, a gente entra na parte do RH, eles fazem currículos, a gente, junto com eles, a gente configura as redes sociais dele, LinkedIn, deixa tudo bonitão e tal, faz os currículos e manda para os nossos grupos de parceiros de RH, de empresas de tecnologia, inclusive estão convidados aí a participar se quiserem, mas desde a seleção, o que a gente avalia não é uma prova de matemática, o cara não tem que ser fera em matemática, tem que ser fera em nada, ele tem que estudar para a prova, não. Tá? O que a gente avalia é a facilidade que ele tem com a lógica, porque a lógica é a base dessa história toda, ele tem que ter essa inteligência lógica, essa vocação lógica, né? E a perseverança dele, a gente avalia isso. Né? O quanto que aquele cara ali está proposto, está motivado para fazer aquilo. Então a gente avalia essa capacidade. Eu vou dar um exemplo aqui. A própria inscrição que ele faz é como se ele estivesse fazendo uma... Sabe essas... Quando você vai entrar nos projetos públicos, né? Fugiu o nome. O edital? Um edital, aquela coisa difícil, pergunta que tantos documentos você não sabe bem o que é. E aí você tem que pedir para contabilidade buscar e não sei o quê. A gente está fazendo o mesmo conceito ali. O cara que tem preguiça, ele não chega no final da inscrição. Já é uma seleção. Mas ela não é difícil. Mas ela é chata. Ele vai ficar 2 horas para conseguir apertar o enviar. E ele vai ter que buscar informação, ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que... É tudo fácil de achar, mas ele tem que ser perseverante. É muito interessante. Então, assim, existe uma lógica que é totalmente diferente das linhas educacionais hoje. Mas eu acho muito interessante isso que você está falando e essa iniciativa, porque a população que tem baixa renda, que tem menos oportunidade, não tem o acesso que vai permitir a ela ter os melhores empregos, você está dando uma porta para eles, que ela não é fácil de ser aberta, ela tem um obstáculo ali para ser vencido, mas eu aposto muito mais numa pessoa que vem por dentro dessa porta
do que numa outra. Assim, eu vejo que modelos não podem ser replicados por questões culturais, mas um dos motivos da China se dar tão bem a China, eu não sei se você sabe, você não é permitido mover de uma cidade para outra. Se você nasceu na zona rural, você não pode mover para uma cidade. Você fica preso naquela cidade onde você nasceu. Você não está totalmente preso. Existem 5 motivos, em média, para você sair da sua cidade. Um é se você recebe uma proposta de emprego numa cidade grande. O outro é se você passa numa faculdade. Então, os processos de seleção na China são extremamente competitivos, porque a pessoa tem ali a oportunidade de mudar de patamar. E, ao mesmo tempo, que isso não gera uma evasão da região. E o que o governo vai fazendo? Ele vai construindo nas cidades polos industriais que vão abrindo vagas e você vai enriquecendo a região de forma programada. Isso é possível lá, é um modelo que é impossível de ser replicado aqui, porque nós estamos numa democracia, você não pode proibir as pessoas de se locomoverem. Mas lá o motivo é, se você passa na faculdade, se você recebe um convite de emprego, se você casa com alguém que mora na outra cidade, ou se você pode, por exemplo, compra um apartamento numa cidade grande, você tem o direito, a partir de um período, um imóvel, você tem o direito de se mudar para lá. O que é impossível para quem tem baixa renda e está na região rural. Mas esse modelo, ele segrega as pessoas no momento inicial, mas ele permite que você controle e comece a colocar em andamento um processo de distribuição. Então você vai construindo faculdades, vai construindo indústrias, vai dando emprego e o processo vai se alimentando. Ele cria um fluxo. Cria um fluxo. Tanto que, e se a pessoa migrar por conta própria, eu peguei um trem e fui de uma cidade para outra, ela não consegue ser atendida no sistema de saúde, ela não consegue se matricular em escola, ela não é permitida naquela região. Esse é um problema que a gente tem nas grandes cidades brasileiras. Em toda a democracia, você tem migração para regiões mais ricas, aí você acaba tendo segregação social, violência. A cidade, às vezes, não consegue comportar aquele volume de pessoas. É o custo da democracia. Então, vamos implementar. Não é possível implementar. Eu não estou sugerindo que se utilize esse modelo chinês aqui, porque não tem como. Estou só citando como referência. Mas isso que vocês estão fazendo, você está levando uma qualificação em regiões que não teriam isso naturalmente. Sim. Você acaba estimulando, né, empresas se estabelecerem lá. É um negócio muito interessante. É uma indústria de software. O que acontece? Esses lugares ficam loucos para trazer uma indústria, uma fábrica, uma mineração, qualquer coisa assim. Aí você tem que abrir estrada, você tem que ter grandes investimentos, conversar com um monte de gente. O prefeito, que é um cara ali da cidade, que não tem tanta entrada, ele fica tentando buscar indústria. A indústria emprega. Sim. A gente precisa de luz e internet, cara. E ela vai gerar talvez mais economia do que essas outras. Por que acontece isso? É como eu falei aqui, eles estão ali, mas eles não precisam. A cidade não tem que ter empregador, não, ué. Eu tô formando 30 pessoas por ano, agora 90 em Bueno Brandão, eles vão ser empregados em São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, Rio de Janeiro. Sim. E a gente vai fazer esse movimento econômico de fora para dentro, que foi o que a Índia fez, que a China fez, que esses caras, aqueles prédios bonitos todos, é tudo dinheiro da Europa e dos Estados Unidos. Sim. Então o que acontece? Quando a gente faz isso nessa cidade, o programador, o participante da Hope Tech ali, ele é só um meio de desenvolvimento econômico familiar dele e da cidade. Por quê? O cara que não quer, eu tenho uma padaria aqui, tô de boa, não gosto de programação, não curto tecnologia, tudo bem. Não é todo mundo que tem que mexer com isso. Mas só que agora o cara que formou vai comprar mais naquela padaria. A lojinha lá de roupa vai vender mais. Isso aumenta o micro-PIB ali, né? Pô, então, assim, no final das contas, você distribui, você traz o dinheiro. Ao invés de você pegar a pessoa que vai chegar no final da faculdade, e isso é um grande ponto que o prefeito lá colocou. No final da faculdade, não, no final da escola, do ensino médio. O que esse jovem quer fazer? Migrar, né? Ele quer ir para São Paulo, cara. Lá é do lado de São Paulo, ele quer ir para São Paulo. Lá tá tudo lá, tá parará.
Aí começa a acontecer esses riscos que você está falando. Ao invés dele ir para São Paulo, ele traz o dinheiro de São Paulo, você ir para lá. Debaixo das asas da família dele. É tanta solução isso que assim, a gente está trabalhando junto com a Federaminas um plano minerário. O plano minerário da roupa é um negócio que eu acho sensacional. A gente tem mais de 400 cidades em Minas Gerais que recebem royalty de mineração, por algum motivo. Ou porque ela é anfitriã de uma mineração, ou porque ela... Você já imaginou se toda cidade que é anfitriã da mineração se transformasse também em um polo de tecnologia como alternativa econômica? E os números são os seguintes: se a gente pegar 30% dessas cidades e formar 70%, uma média de 70% em cada uma delas por ano, nós temos mais de 10 mil programadores sendo formados por ano em Minas Gerais, com um dinheiro baixíssimo que as mineradoras já gastam, porque elas têm que fazer impacto social, só que elas estão gastando fazendo festinha de Natal, rodeio, não sei o quê. Se elas jogassem para isso, os próprios empreendedores da cidade fariam os rodeios. Mas ela tem que ficar fazendo rodeio, feira, não sei o quê, para girar a economia daquela região. Só que é um giro só sai da mão dele e vai para a sua, não vem de fora para dentro. Então, se a gente conseguir fazer esse movimento e pegar todas essas cidades minerárias, ou pelo menos parte, se a gente fizer 10% das cidades se transformarem em referência de mão de obra tech, a gente já transforma Minas Gerais no maior centro de tecnologia do país. Isso eu estou falando assim, gente, todos os cálculos feitos. E é impressionante, porque você vai conversar sobre isso, é difícil ligar as pontas. Mas é possível fazer sem aumentar nenhum tipo de custo para ninguém. É só um direcionamento de verba. E o mais importante, as mineradoras, elas têm um desafio muito grande, que é quando ela para de minerar ali. Sim. Geralmente, quando elas entram nesses pequenos municípios, elas ocupam ali 90%, 95% da economia local. Itabira está passando por isso agora. Né? Então, a previsão que falam é que dentro de 8 anos a Vale vai sair de lá. 95% da economia local tá debruçada na Vale. Ela precisa deixar uma alternativa econômica lá. Né? Então, assim, são tantas soluções a gente fazer uma China no sentido de sucesso. De sucesso. Aqui, uma Índia. O que a gente está fazendo é exatamente o que eles fizeram, só que nas micro-regiões. Começando pelas micro-regiões. A gente não tem planejamento de governo para isso. Nem vai ter tão cedo. A gente não pensa nisso. A gente pensa em gastar dinheiro com startup. Isso aí sim. Mas informação de pessoas nós não temos. A matéria-prima, né? Não tem investimento. Falando de investimento, quem que é o investidor da roupa? Quem que contrata o serviço da roupa? É o governo? É a prefeitura? São empresas interessadas? Nós temos 2 modelos, sendo que um divide em 2. Um modelo é o programa, é quando uma instituição quer fazer o seu programa. É o caso de uma prefeitura ou uma secretaria municipal. Uhum. Tá? A gente é focado, claro, que se o Estado quiser vir conversar com a gente para a gente fazer nível estadual, nós vamos fazer. O nosso foco comercial são as prefeituras. Dentro do programa, a gente tem também as empresas que têm, por algum motivo, demanda social. Ou é porque ela tem que entregar indicadores de ESG porque ela é aberta na Bolsa de Valores, ou é porque ela tem uma contrapartida de licenciamento, ou uma compensação ambiental, que é o caso de Brumadinho. Né? Então, a gente consegue entrar como solução de impacto social dentro da sigla ESG, no S do ESG. Legal. Então, esse é um modelo. E um outro modelo que a gente está lançando agora, a gente já testou isso no passado, paramos, agora a gente está lançando de novo, que é o clube de investimentos de impacto para médias empresas. A gente tem comprovado aí, são vários exemplos de que empresas que investem no social
tem resultados tanto de financeiros quanto de longevidade daquela marca, né? Se você pegar hoje, fizer uma pesquisa, eu tenho isso na minha apresentação, a comparação das marcas que mais investiram em social nos últimos anos do Brasil e quais são as maiores grandes marcas do Brasil, elas se batem. Então, só que a pequena, média empresa, eu não estou falando de micro, né? Estou falando de uma empresa que tem um produto B2C, principalmente, ela tem muita dificuldade. Como é que ela vai fazer um programa social, cara? O negócio é difícil de fazer. Você tem que saber fazer, tem que gastar dinheiro, tem que doar, tem que saber fazer aquilo aparecer. Ele tem que fazer todo um desenvolvimento ali, que mesmo que seja um propósito da empresa, fazer aquilo não só pela imagem, mas ela vai fazer o retorno de imagem daquilo, né? Então é muito difícil ela fazer isso. Então o que a gente fez? Um clube, onde as empresas fazem uma assinatura, como se fosse uma assinatura de um banco de imagens, e ela recebe ali uma página própria mostrando os impactos, né, os números de impactos que a gente promove, conteúdo, escritas, textos para ela botar na imprensa, citações da imprensa. Enfim, a gente promove aquela empresa como uma financiadora, uma das financiadoras dos nossos programas. Uma coisa barata, que cabe no bolso de uma média empresa, que esteja sustentável. E ali a gente vai criando um grande fundo. Esse fundo ele participa de investimentos para fazer esse dinheiro render ainda mais, e a gente vai entregando esses resultados de impacto para essas empresas. A gente faz eventos, né, onde elas participam, aí tem um pouco de networking também envolvido, né? Então a gente tem também esse modelo do fundo, já tem algumas assinaturas, sobrevive delas há muito tempo, e agora a gente está relançando isso para que todas as empresas possam entrar. E além do acesso ao banco de talentos, da gestão desse banco de talentos. Porque a gente pode inserir ali dentro. Você me perguntou assim, é o Node? É o React? Como é que é, pessoal? Vocês estão querendo React? Então nós vamos colocar o React aí no curso lá de Bueno Brandão para vocês poderem aproveitar. Pô, tem um monte de startup de agro que entrou aqui. Vou inserir um curso sobre mercado agro para eles. É aquela coisa da vocação. Se eu estou numa região onde a vocação é a indústria têxtil, eu posso colocar um curso sobre mercado de indústria têxtil. Sim. Ele não precisa virar um costureiro, mas ele pode trabalhar tecnologia para a indústria têxtil. Sim. Né? Ou agro, ou qualquer coisa. Então, a gente, dentro desse grupo, para mim, a maior promessa que a gente tem é o seguinte, cara, nós somos um grupo de empresas que estamos influenciando e decidindo qual é o nível da educação, da profissionalização dos próximos programadores do Brasil. Essa é a nossa vontade, é o que a gente está buscando. E no final do processo, por exemplo, você fez a qualificação da turma de uma região, está lá na cidade, e terminou o processo. Você falou que os grupos são de normalmente quantos jovens? A gente tem turma de 30 em 30. Por mais que tenha, vamos supor, lá em Bueno Brandão serão 90, se Deus quiser, no ano que vem, a gente terá 3 turmas de 30. 3 turmas. E o programa dura quanto tempo? O programa todo é de 1 ano. O contratante me contrata durante 1 ano. 1 ano. Mas eu tenho 2 meses de seleção e 2 meses de conexão com o mercado. É isso que eu ia perguntar. Como é que funciona essa conexão? Chegar no final do curso, você tem 30 pessoas naquela turma. Como é que é feito esse processo de direcionamento dos candidatos? Durante o processo todo, eles já se envolvem com muitas pessoas do mercado. Eles já podem ir se vendendo, mostrando quem ali é o líder. A gente faz muitas palestras, eles conversam muito, faz mentorias, como a que eu te falei, da menina que queria cuidar do autista. Eles vão se conectando com essas pessoas e dali já geram algumas identificações ali, né? Mas eles seguem igual a gente criou a jornada Hoptech, a jornada educacional, a gente criou uma jornada. São várias linhas ali dentro. Uma das linhas é uma evolução de grupo que eles participam. Quando a gente abre numa cidade, a gente abre um grupo que todos os jovens da cidade podem entrar. Qualquer pessoa da cidade pode entrar. Nesse grupo é gratuito, a gente fala sobre carreira.
São vídeos, conteúdos, coisas que a gente pega na internet mesmo, joga lá. Conteúdos bons que a gente joga para eles para falar sobre carreira, até quase que um preparatório para eles fazerem para eles se darem bem na seleção. Passou da seleção, eles entram num grupo do grupo, né, da turma. Eles só se interagem com as pessoas que estão naquela turma dele, com, de vez em quando, alguns dos palestrantes que a gente joga lá dentro para ficar uma semaninha com eles lá batendo papo, tirando dúvida. Ou seja, já pega o telefone do cara. Eu tô falando de liderança de IA do iFood. Eu tô falando de pessoas grandes. Beleza. Passou da etapa inicial de soft skills, entrou na parte técnica, eles entram pro grupo que tem todos os alunos da Hope, os antigos, os novos, tá todo mundo lá. Porque aí os antigos que já estão trabalhando começam a mentorar os novos. E eles começam a conversar, inclusive podendo até empregar. Eles já começam a conectar com o mercado. E no final, quando eles se formam, eles entram no meu grupo, que é o grupo de relações da Hope, que chama SG Talks, Hope SG Talks, que tem todas as pessoas que eu conheço que toparam entrar ali, sabendo que isso vai acontecer. Então, tem muitas pessoas de mercado ali. Gerei o network. Isso é uma das linhas. A outra, e é avisado, né? Quando forma, eu ainda não fiz isso esse ano, vou fazer daqui a pouco. Eu pego e aviso para todo mundo. Pessoal, dê boas-vindas aqui aos 30 meninos de tal lugar. E aí vai. Durante o curso, no final, a gente, em aula, eles estruturam todas as redes sociais, LinkedIn, GitHub, Instagram, a gente deixa aquilo ali, orienta eles em como deixar aquilo ali de uma forma apresentável para o empregador poder ir lá e ver. A gente orienta como fazer o currículo, eles geram os currículos deles, passam para a gente, e a gente tem um link onde todo mundo, se Deus quiser, isso um dia vai ser uma plataforma mesmo de RH, onde você entra lá, filtra e tal, e a gente dispara esse link para todo mundo que a gente conhece, inclusive um grupo que a gente tem que são o Empregue Hope. Então a gente manda esses currículos, um materialzinho explicando como é que eles se formaram, isso que a gente está conversando aqui, explica no material e distribui esses currículos. Ele tem gente de RH, tem gente de empresa de tecnologia, aí eles começam a me ligar, vou fazer no meio campo ali e acabo empregando. Legal. São 500 mil vagas. É legal que não é só formação, né? É também conexão com o mercado, né? O que normalmente cursos tradicionais, uma faculdade, tem muita dificuldade de fazer, né? É isso que eu falo, nós não somos uma edtech, nós somos uma social tech que tem um pedaço do negócio que é educacional. Mas nós não somos um curso de profissionalização, não é isso. O meu indicador não é o volume educacional ou qualquer coisa desse tipo. O meu indicador é o emprego. É a geração de renda a partir daquele emprego. Legal. A gente entrega isso. Quando a prefeitura nos contrata, quando uma empresa nos contrata, a primeira coisa que eles recebem é o link do dashboard. O dashboard ele tem um quantitativo e qualitativo da turma, quantos homens, quanta mulher, média de idade, se é mãe, se é pai, a média da renda familiar, eles já tem os dados ali para eles poderem trabalhar ali nos indicadores deles, né? Nos reportes que eles têm que fazer. E ao longo do tempo eu vou mostrando o crescimento econômico dessas pessoas, porque como os alunos se mantêm nos meus grupos e tal, todo ano eu mando um link para eles atualizarem os dados econômicos familiares deles. Eles atualizam aquilo ali. Claro que eu não pergunto qual é o salário dele, eu pergunto médias e tal, e eu vou descobrindo qual que é o crescimento daquelas famílias. Aí eu calculo com a média de crescimento da cidade e entrego para ele um dashboard mostrando quanto que ele cresceu a economia ao longo daquele tempo que ele está fazendo o programa. Legal. E quantas pessoas vocês já formaram? Formamos 35 pessoas. Legal. Dessas, quase 20 já estão empregadas e as outras a gente está na luta. Isso impacta quantas vidas diretamente, né? Porque a partir do momento que você emprega uma pessoa... São 35, são 20 famílias, né? Que já estão... Que
Se bem que Cara, você é um pode ter programa de alteração geracional mas você pode ter mais de uma pessoa da mesma família Sim. no programa, então você acaba tendo um número proporcional. Uhum. Você está fazendo esse programa já, então você está no segundo ano. Tá no segundo ano. A gente tá na terceira turma. A primeira turma foi de 2 pessoas. Na verdade, teve uma turma misturadinha ali. Foram 3 do Rama Krishna, 5 da Aspron, 20 da Barbosa Melo, lá em Macacos, e agora 30 de Bueno Brandão. Legal, É isso. De Bueno Brandão estão formando agora, né? legal. E ano que vem, provavelmente, se Deus falou quiser, a 90. gente vai passar de 30 para 90. Legal. Legal. É um impacto. E a inovação na mais pura essência, né? Inovando para as pessoas poderem inovar. A gente não é vamos dizer assim, uma startup com base tecnológica, apesar da gente ter uma tecnologia própria que movimenta isso tudo, mas a gente está na camada abaixo do desenvolvimento da inovação, né? É isso. Vai facilitar que a inovação aconteça. Construindo os pilares, né? Que vão ser construídos várias outras coisas. Que a gente pode encerrar, então, né? Mas você quer entrar mais em algum tema? Não, eu queria agradecer, dizer que estou à disposição, tanto aqui para o podcast. Vamos combinar de ir lá no meu também. Com certeza. Combina. Sem dúvida. Anjos do Brasil à disposição aí, pessoal. Quem aí tiver projetos ou investidores, né, que querem investir em tecnologia, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, Anjos do Brasil, Minas Gerais. O meu Instagram é guilherme.pcn, @guilherme.pcn. Pode entrar lá, me mandar mensagem, respondo todo mundo. Programas da Hope também, quem tiver o interesse aí de se aproximar, tanto como empregador, tanto como investidor, financiador e até mesmo como aluno, fique à vontade, entra lá no meu Instagram também, a gente pode conversar sobre isso. E, vamos conversar mais, vamos aproximar aí. A gente tem muito tema para tratar. O trabalho que você tem desenvolvido na Hope é fenomenal. Eu gosto muito dessas coisas que conseguem unir o mercado com as pessoas. Algo que a gente falou aqui de diferentes formas várias vezes, que é o quão importante é você transformar as pessoas, né? Isso, eu acho que esse é o caminho para a gente mudar muito da nossa realidade. Obrigado, Guilherme. Seja bem-vindo várias vezes, volte sempre. Beleza, obrigado Guilherme. pessoal. A conversa foi muito rica. Foi muito rica. Que bom, obrigado.